A Marta colocou, preciso desapegar de pessoa manipuladora, tá muito difícil. Uhum. Marta, se você está vivendo uma relação de muita manipulação, de novo, vou falar essa questão, acho que é relevante, né? O que que é seu que você não está pegando para você? O que que é seu que você está dando para o outro, está entregando para o outro? Porque você, se você está vivendo essa manipulação, tá? É bem provável que existam coisas essenciais da sua vida que você esteja entregando na mão da outra pessoa, tá? Você está entregando isso. Então, antes de qualquer coisa, coloca no teu movimento novo assumir o que é seu. Bom, vamos dar um exemplo. Responsabilidade sobre como eu me sinto é minha ou é do outro? É minha. Pega de volta. Cria oportunidade. Responsabilidade sobre as minhas escolhas é minha ou do outro? É minha. Responsabilidade sobre o que eu estou colocando na minha, o que eu estou alimentando na minha mente é minha ou do outro? É minha. Responsabilidade de como eu lido com as minhas fronteiras. O que eu deixo, o que eu permito que o outro faça e o que eu não permito. É minha responsabilidade. Provavelmente, se você está enredada nisso, algumas dessas coisas que eu falei devem estar acontecendo. Reflete sobre isso e pensa assim, o que eu preciso, o que eu vou pegar primeiro? Como o armário, como a gente falou do armário, né? O que eu vou pegar primeiro? Primeiro eu vou pegar essa pequena coisa aqui, sei lá, pegar uma coisa bem banal para ilustrar. Ah, eu nunca decido onde a gente vai jantar fora, sei lá. Agora eu vou decidir. Começa a pegar coisas pequenas do dia a dia, sei lá, coisas da casa mesmo. Eu estou dando exemplos assim bem banais para você tentar ilustrar, encontrar coisas aí na sua vida, na sua realidade, para conectar com isso, tá? Mas assim, lembra da metáfora do armário. Pega coisas pequenas. Se a pessoa está manipulando, você está entregando coisas para ela. Você está entregando como você pensa em se sentir. Se a pessoa está te manipulando, você está fazendo isso em algum nível, tá? Então começa a tomar posse dessa responsabilidade que é sua diante da sua vida, tomando de volta as coisas que você dá conta nesse momento. Tá? Como eu falei do armário, você vai arrumando uma prateleira, daqui a pouco você arruma duas, daqui a pouco você arruma três, já começa a se sentir melhor, já não está tão cansada para olhar para aquele armário bagunçado, porque metade dele já está arrumado, e você consegue dar mais um passo. Então, se você está sendo manipulada, provavelmente você está tendo questões aí de autorresponsabilidade que você não está assumindo na sua vida. Percebe isso? Porque, em geral, a gente pensa numa situação como essa da manipulação que a Marta colocou, tá? A gente pensa que a pessoa está fazendo aquilo com a gente. Mas o fato é que nós permitimos que essa pessoa faça aquilo em função de alguma questão nossa que nós não estamos dando conta. Tá? É o exemplo que eu sempre uso, por exemplo, quando uma pessoa apanha, né, do marido numa situação abusiva, né? Essa pessoa está apanhando, ela não está apanhando porque ela quer, mas existe alguma coisa na vida dela que ela não está conseguindo olhar. O exemplo mais clássico pode ser a autoestima. Esse é o exemplo mais clássico. A minha autoestima está tão baixa, né, que às vezes até eu acho que eu mereço. Esses pensamentos passam pela cabeça de pessoas que estão em relações abusivas, tóxicas, né? Passam. Então, o que está passando, né, pela tua cabeça? O que está acontecendo dentro de ti que não está bem, que faz com que você seja objeto dessa manipulação? Vai exigir de você uma atitude diferente. E essa atitude diferente vai exigir autorresponsabilidade para você, diante desse problema, tomar para você a questão. Então, vou voltar ali para a questão da relação abusiva e da pessoa apanhar. Bom, gente, descobri que é minha autoestima. Bom, eu vou reconstruir minha autoestima. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou procurar o caminho. Eu vou olhar, né? Vou tentar encontrar ferramentas, ajuda, auxílio, que eu precisar para fazer esse caminho de volta para mim mesmo. Para poder entender e aceitar que eu mereço algo melhor. Porque alguma coisa dentro de mim deve acreditar que eu mereço isso. E por isso eu aceito, e por isso eu vivo isso na minha vida. Só o fato de você estar aqui ouvindo isso, você está dando um passo.
Só o fato disso estar fazendo sentido para você, coisas lá dentro da sua cabeça estão, conceitos, crenças, de repente estão sendo derrubadas, estão sendo, né, é, liberadas, aquilo não faz mais sentido. Você vai começar a aplicar isso na sua vida. Essa história das metáforas é muito legal ali. Eu dei o exemplo do guarda-roupa antes, lá no final da outra live a gente falou do rio. Essas metáforas, elas são legais porque elas trazem um caminho claro para a nossa mente. Então, a gente pode usar essas metáforas como âncoras. Por exemplo, tá diante da situação, tá sentindo aquele monte de problema e tal, lembra da metáfora do armário. Começa aos poucos. Começa pegando aos poucos, né? As situações que você consegue dar conta hoje, começa resolvendo isso hoje, começa assumindo a responsabilidade daquela questão hoje, né? Usem essas metáforas. Eu tô me apegando demais em uma situação, tô me apegando muito. Lembra da vida, lembra do rio, que não para. Lembra de estar, se imagina segurando num galho assim, e o rio, cara, é um rio. Não é um tsunami. É o rio que você sabe que é um rio. Solta, solta. Esse é o movimento natural da vida. Então, acessa essas metáforas para lembrar, né, de tudo isso que a gente falou e conectar com essa perspectiva diferente e ir por outro caminho, que não é o sofrimento, que não é o medo, que não é o apego, né? Que é o caminho da liberdade, que é desafiadora muito, porque nós não estamos acostumados a viver a liberdade. Nós mesmos procuramos amarras, né? Em função propriamente, em função exclusivamente não, em função, inclusive, do grande apego que nós temos diante das coisas da nossa vida. A gente foge da liberdade quando a gente se agarra no apego. A gente aprisiona o outro quando a gente vive no apego, né? Então, é isso, sabe? É lei da vida a gente poder acordar dessa infantilidade que a gente vive muitas vezes, desse nível infantil que a gente vive de acreditar em coisas que não são verdades. A permanência não é uma verdade, aceita. A certeza não é uma verdade, aceita. Certeza e permanência. Olha que interessante, coisas que a gente busca tanto, né? Isso não é uma regra, não é uma verdade, isso, né? A permanência, a certeza,